ande ansioso pela vida, quanto a que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza, se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não colhem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, Muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. Nosso Deus, neste momento, Senhor, queremos sentir a Tua paz, queremos acalmar o nosso coração. Esta manhã eu vou pregar, Senhor, para as pessoas que estão turbadas, pessoas que estão preocupadas. Eu quero pregar esta manhã, Senhor, para aquelas pessoas que estão perdendo o sono, para aquelas pessoas que estão com o coração aflito por algum problema, alguma situação difícil pela qual estão passando. Eu vou pregar nesta manhã, Senhor, para aquelas pessoas que estão ansiosas, e a minha súplica é que a Tua paz reine em cada coração, e que a Tua palavra exerça esse poder, essa influência transformadora na vida de cada um. Eu oro não apenas em favor desses milhares de pessoas que estão aqui dentro da igreja do NASP nesse momento, mas por tantas outras pessoas que nos acompanham através da internet, que cada uma seja alcançada agora com o Teu Espírito, e que a Tua paz entre em nossa vida e em nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém.
Mais uma vez, feliz sábado a todos. Eu gostaria de convidar você para o texto bíblico desta manhã. Enquanto você abre, eu faço alguns comentários introdutórios. O texto bíblico desta manhã está na primeira carta de Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Há algumas semanas eu tive a oportunidade, passando por aqui, pelo Brasil, em uma viagem institucional, nem passava pela minha cabeça que poucas semanas depois eu estaria aqui como pastor dessa igreja. Eu tive a oportunidade de pregar para um grupo de jovens ali do Salão Nobre, e preguei exatamente este tema. Não será exatamente o mesmo sermão, mas o mesmo tema, o mesmo texto bíblico, e vou começá-lo e concluí-lo de maneira muito semelhante como fiz ali. Mas a intenção nesta manhã é tratar de um tema, esse tema que é um tema recorrente na Bíblia. Uma das formas que nós encontramos para descobrir grandes temas da Bíblia é ver o quanto a Bíblia fala desse tema. Existem temas na Bíblia que são pouco mencionados, que podem ser considerados temas secundários, temas marginais ou paralelos. No entanto, algumas temáticas da Bíblia são muito enfáticas, são muito repetidas. E quando você tem um tema na Bíblia que é muito repetido, é porque Deus está muito interessado em que a gente entenda a respeito deste tema. E um dos temas recorrentes na Bíblia é o tema da ansiedade. Alguém aqui sabe do que eu estou falando, não? Sim ou não? Se ninguém souber, ou se ninguém precisar que eu fale sobre isso, eu mudo agora mesmo, sermão. Ansiedade. Se você fizer uma busca rápida no Google aí, buscando passagens bíblicas sobre ansiedade, me arrisco a dizer que você vai encontrar mais de 50 numa primeira pesquisa, para você ver a importância. Por que a Bíblia enfatiza tanto esse tema? Porque Deus conhece a nossa natureza. Sim ou não? Deus conhece a nossa natureza. Então eu quero começar dizendo uma coisa aqui. Todo mundo aqui comigo. Eu quero começar dizendo uma coisa. Deus está muito preocupado e muito ocupado com a sua vida e com os seus problemas. Eu escutei um amém aqui na igreja. Está saindo bem o som aí? Não? Meu microfone está ligado? Será que isso alcança o coração de alguém? Não. Eu quero dizer que Deus está muito preocupado e ocupado com os seus problemas, suas crises, suas preocupações, suas angústias. Amém por isso ou não? Amém, amém por isso. Então eu quero convidar a ler um texto da Bíblia, esse texto que eu acabo de anunciar, que está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Me permitem contar uma história antes do texto? Sim, essa história nos vai ajudar a entender exatamente o objetivo aonde eu quero chegar. Essa história é uma história da minha infância. Por falar da minha infância, eu recebi semana passada a surpresa, né? Semana passada eu estava aqui e recebi a surpresa do meu filho que estava dentro da igreja, eu não sabia, e ele disse assim pelo WhatsApp: pai, estou sentado a 5 bancos atrás de você. E eu olhei ali. Dessa vez a surpresa não é tão grande assim, mas eu acabei de receber um WhatsApp da minha filha Renata, que mora na Espanha, dizendo: pai, estou assistindo aqui, vou ver o seu sermão. Então, que alegria para mim. Quando eu era muito pequeno, aliás, em toda a minha infância e adolescência, eu convivi com o meu pai sempre sendo comerciante, pequeno comerciante. Nós crescemos num morro, o que hoje se poderia chamar de favela ou comunidade, no ABC Paulista, em Mauá. E meu pai tinha um pequeno comércio, eu não sei nem se poderia chamar de uma mercearia, uma vendinha, era a venda do seu Zé. E meu pai levantava muito cedo para servir as pessoas que desciam do morro para comprarem o pão e leite. E muitas vezes, por causa do movimento pela manhã, o meu pai chamava um dos filhos, e muitas vezes eu a gente descia os degraus assim de casa, ia para a vendinha ali, e aquele movimento, e a maioria das pessoas dizia: seu Zé, me dá um pão e um leite, seu Zé, me dá um pão e um leite. Houve uma época, lá pela década lá vai para o passado, eu não vou dizer aqui para ninguém ficar fazendo conta, mas há muito tempo, em que não me lembro porquê, eu era muito pequeno, não me lembro porquê, houve certa escassez de leite
não sei se no Brasil ou em São Paulo, não sei. Eu sei que se criou uma regra, né? Os padeiros, quando entregavam o pão e leite para os comerciantes, diziam: olha, só vende o leite, de preferência um leite por família, e só vende o leite para quem comprar o pão. Então eu me acostumei muito a ouvir a frase do meu pai: só leva o leite se comprar o pão. Seu Zé, me dá 1 litro de leite. Aí meu pai já dizia: só leva o leite se comprar o pão. Só leva o leite se comprar o pão. E eu repetia isso quando era minha vez de estar ali ajudando meu pai, e alguém dizia: eu quero 1 litro de leite. Aí eu já dizia também: só leva o leite se comprar o pão. E essa expressão, essa experiência me faz pensar em algumas coisas da Bíblia, algumas promessas da Bíblia, que são mais ou menos assim também: você só leva o leite se comprar o pão. Você já ouviu falar sobre as promessas condicionais da Bíblia? Sim ou não? O que é uma promessa condicional? É que para você receber aquela bênção existe uma condição. Ou seja, para levar o leite tem que comprar o pão. Então eu vou começar compartilhando com vocês o que eu vou chamar aqui de o leite da palavra de Deus. Um leite, uma promessa, né? Na verdade, uma declaração que vem em forma de promessa, uma exortação que é uma das maravilhosas promessas de Deus para quem está com o coraçãozinho apertado, preocupado e ansioso. Então eu vou ler com você. Essa promessa está em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, mas eu vou começar a leitura a partir do verso 5. Convido que você me acompanhe na leitura e, por favor, permaneça com a Bíblia aberta aí em 1 Pedro capítulo 5. Eu vou ler os versos 5, 6 e 7. Tá bom assim? Me acompanhe, por favor. Diz assim o texto: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Verso 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E agora o verso 7, receba esse verso 7 como a palavra de Deus para você hoje. O verso 7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Alguém diz amém comigo? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Durante muito tempo se dizia que a depressão é o mal do século, ou era o mal do século. Hoje, os estudiosos já dizem que a ansiedade é o mal do século, porque quase sempre a ansiedade precede a depressão e muitos outros problemas de saúde mental e emocional. Ansiedade, né? Interessante que aqui está falando os versos que antecedem, os versos 5 e 6, especialmente o verso 6, né? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Essa exortação para a humildade. Este é um tema recorrente na primeira carta, ou na carta de Pedro, na primeira carta de São Pedro, né? A humildade, né? Eu vou citar aqui rapidamente, 1 Pedro capítulo 2, versos 13 a 17, uma exortação aos cristãos que sejam submissos, humildes diante das autoridades humanas. 1 Pedro 2, 18 a 25, fala da humildade, da submissão dos servos aos seus senhores. 1 Pedro 3, versos 1 a 7, fala da humildade, da submissão das esposas a seus maridos. Essa é a parte mais importante da Bíblia. Eu acho que eu vou mudar meu sermão, vou pregar sobre isso aqui agora. Aproveitar que minha esposa provavelmente não está vendo, porque ela deve estar pregando na igreja lá na Espanha. Evidentemente, todos nós sabemos qual o sentido dessa submissão. Quando você estuda a submissão da mulher ao marido, você vai ver sempre que está num contexto de submissão mútua, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai interpretar e aplicar esses textos para nós hoje, né? Alguém disse certa vez que existem 2 tipos de homens no mundo. Todos os homens são divididos em 2 categorias, todos os homens casados são divididos em 2 categorias: os que são dominados pela mulher e os mentirosos. Então deixa eu pular essa parte aqui. 1 Pedro 5, versos 5 a 7,
que é o texto que nós lemos, fala dessa submissão de uns para com os outros, né? Sede submissos uns para com os outros, né? E a submissão a Deus consiste em lançar sobre Ele a nossa ansiedade, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira a paz. A grande promessa de Cristo para nós não é outra senão a paz. A minha paz vos dou. Cuidado quando você superenfatiza promessas que estão relacionadas a coisas materiais, a coisas físicas, promessa de cura, promessa de prosperidade. Existem essas promessas na Bíblia, mas essas promessas têm um contexto que nem sempre, tem gente que não vai concordar comigo aqui, mas eu vou falar, nem sempre todas essas promessas se aplicam a todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Basta você ver alguns dos próprios que proferiram promessas, como proteção física, como prosperidade material, e que eles mesmos não receberam o cumprimento dessas promessas. A grande promessa de Deus para nós, a grande promessa, o grande legado, a grande bênção que Jesus, né, prometeu para todos os seus seguidores é a paz. A minha paz vos dou e não a dou como dá o mundo. Conhece? A paz é a superação sobre a ansiedade, né? Então eu quero falar sobre isso hoje e dividir meu tema aqui em 4 pontos. Alguém pode estar pensando, mas já não falou a metade do sermão? Não, eu estou só nas considerações introdutórias, e aí você já imagina o que vem pela frente. Mas hoje eu não vou passar do tempo, como fiz a semana passada. 4 pontos sobre a ansiedade. Tipos de ansiedade, causas da ansiedade, efeitos da ansiedade e a resposta bíblica para a ansiedade. Os 3 primeiros, eu não vou me meter a médico, não vou me meter a psicólogo, não vou me meter a especialista nessa área. Vou comentar desde um ponto de vista bíblico, ou enfim, com a opinião de algum especialista, mas não é o foco da minha abordagem hoje, né? Eu quero me deter mais sobre a resposta bíblica. Mas vamos lá. 3 tipos de ansiedade, para ficar muito claro, né? Quando a gente vai à Bíblia e vê que a Bíblia fala tanto sobre ansiedade, a gente tem que ter o primeiro cuidado, né, de entender qual é o tipo de ansiedade ao qual se refere a Bíblia. Porque você pode estar sofrendo um tipo de ansiedade que exija cuidados médicos. Então, vamos lá, para ser rápido aqui. Existe um tipo de ansiedade que é uma ansiedade normal, natural. Não é pecaminosa, nem é patológica. Se você tem uma entrevista importante pela frente, um exame, uma prova, se você vai pedir uma garota em namoro ou vice-versa, ou se você vai ter uma situação importante, é natural, é mais do que natural um certo grau de ansiedade. E essa ansiedade é até positiva, porque ajuda você a se preparar melhor para aquela situação. Sim ou não? Então essa não é dessa ansiedade, né? Não é sobre isso que Jesus está dizendo quando ele diz assim, não andeis ansiosos. Não é disso que ele está falando. Isso é normal, isso faz parte, né, da forma como nós fomos criados, né? O sistema endócrino, né? Os hormônios que são lançados aí provocam uma ansiedade natural. Não se preocupe com isso. Existe o outro extremo, que esse sim necessita uma atenção especial, é a ansiedade patológica, né, que já se transformou em enfermidade. Já há uma disfunção, talvez na produção de certos neurotransmissores, talvez, não sei, não vou entrar muito nessa área, né? Então, essa é uma ansiedade que já se tornou patológica. Então, se eu posso dar um conselho aqui, procure um médico. Aí alguém que já deve estar dizendo assim, mas espera aí, Deus não tem poder para curar isso também? Tem ou não tem? Tem, mas vamos lá. Quando alguém aqui já quebrou o braço, ou um dedo, ou uma perna, ou um pescoço? Não. Se tivesse quebrado o pescoço, não estava aqui. Eu já quebrei tudo isso, né? Alguém aqui já quebrou algum osso, alguma coisa assim? Como é que você resolveu a questão? Com Bíblia e oração, ou você foi correndo para o hospital para engessar?
Deus atua através dos recursos naturais. Deus mesmo respeita as leis de causa e efeito. Nós estamos no mundo sob a contingência do pecado, e enquanto estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos a dores, a fraturas, não é? Então, quando isso acontece, devemos buscar os recursos que estão aí. Não nego o poder de Deus para curar isso. O que eu digo é o seguinte, é que normalmente não é assim que Deus atua. Então, se você está nessa condição, procure. Se você quebrou o osso, procure como é que chama? E se você está com as suas emoções quebradas, procure um especialista, né? O que a Bíblia fala é outra categoria de ansiedade. A ansiedade mencionada na Bíblia é a ansiedade pecaminosa. O que é a ansiedade pecaminosa? É aquela ansiedade que começa onde termina a fé. É aquela ansiedade de você se deixar preocupar tanto, se angustiar tanto, como se Deus não existisse na sua vida. Como se você não tivesse um Deus com quem contar. Como se você não tivesse um Deus que está cuidando de você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem, como diz o texto, Ele tem cuidado de vós. Está todo mundo me ouvindo aqui? Está todo mundo me ouvindo, sim ou não? Então escute, Deus está cuidando de você. É isso. É isso. É disso que a Bíblia está falando, né? Então, os tipos de ansiedade. Vou para o meu segundo ponto agora. Causas da ansiedade. Eu já disse que não vou me meter a psicólogo, nem a psiquiatra, nem a endocrinologista, nem nada disso, né? Mas vou mencionar alguma coisa aqui. Por exemplo, eu me deparei com uma pesquisa, vi outras pesquisas que trazem outros números. Não importam tanto os números aqui, importa mais essa proporção aproximada, né, do que eu vou apresentar aqui. Pesquisas mostram a respeito do que causa ansiedade. Quais são as causas da ansiedade? Eu quero que você pense agora na sua preocupação, na sua ansiedade, no seu, né? Então, estudos mostram que 50% das causas da ansiedade dizem respeito a coisas que nunca vão acontecer. São totalmente o quê? Imaginários. Será que... E você se antecipa a situações que nunca vão acontecer. Esse estudo mostra que 30% das causas de ansiedade dizem respeito a coisas que aconteceram no passado e não podem ser mudadas. E aí você fica chorando leite derramado. Leite derramado não se chora, não é isso? Eu tenho um irmão que ele tem uma forma muito pragmática de lidar com os problemas. Ele diz assim, olha, eu divido meus problemas em duas categorias, aqueles que têm solução e aqueles que não têm solução. Os que não têm solução eu já apago da lista, já não são mais problemas, né? Aí eu disse, puxa vida, e aí, sobram muitos ainda? Ele disse, sobram muitos, mas aí eu divido em mais duas, né, que são aqueles que se resolvem sozinhos e aqueles que eu preciso resolver. E eu vejo que grande parte dos problemas da vida se resolvem sozinhos com o tempo, né? E eu disse, puxa vida, diminuiu bem a lista então, né? Sobra muita coisa. Ele disse, já sobra muito menos, mas mesmo assim eu ainda divido em duas outras categorias, aqueles que eu tenho que resolver agora e aqueles que eu posso deixar para depois. Eu disse, puxa vida, então você convive muito bem com isso. Cuidado com esse sofrimento que está mais na sua imaginação, na sua mente, do que na realidade. E cuidado para não ficar se permitindo angustiar e sofrer por coisas que já aconteceram e não tem como ser mudadas. Não estou negando que o seu passado possa influenciar o seu presente. Aliás, em grande parte, o nosso presente é resultado do passado. Não estou negando que você traga em sua história um abuso, né, uma história de abuso, uma história de violência, uma história de alguma coisa lá no passado, uma ferida que ainda sangra hoje, mas olha, já passou da hora de você buscar superação para isso. Coisas que não podem ser mudadas têm que ser superadas, vencidas, transpostas, né? E finalmente a pesquisa diz ainda mais, 12% das causas de ansiedade tem a ver com críticas que recebemos de outras pessoas, na maioria das vezes mentirosas.
E aí tem gente que fica ansiosa e triste, acabrunhada. Falaram mal de mim. Alguém já sofreu por isso? Quando você sabe que falaram mal de você, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. E ainda mais quando diz assim, puxa, eu pensava que ela era minha amiga. E aí eu pergunto, e quantas vezes você mesmo já falou do seu amigo ou da sua amiga? Então, a primeira coisa, temos que ser menos sensíveis a críticas, porque nós seres humanos somos naturalmente críticos. Quando alguém falou mal de você, pode ter certeza, não significa necessariamente que essa pessoa não gosta de você. Isso é muito mais provavelmente um defeito de caráter da pessoa do que um problema seu. Então, couro grosso é um bom remédio. É claro que se há alguma coisa que comprometa a sua reputação, que comprometa, isso precisa ser confrontado, e a Bíblia diz, né, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ter com ele. Agora, não vá ficar correndo atrás de todo mundo que fala qualquer coisa contra você. Aprenda a relevar a maioria dessas coisas. E eu vou dizer mais uma coisa. Não sei se eu digo agora, está sendo gravado isso, né? Está sendo gravado isso, eu digo ou não digo? Então, antes de eu dizer, deixa eu dizer como foi que aconteceu comigo. Uma vez eu cheguei numa igreja, onde eu era pastor, e logo na entrada veio correndo um diácono para mim dizendo assim, pastor, preciso falar com você. Eu disse, pode ser depois do culto, que eu vou pregar daqui a pouco. Não, pastor, que eu estou preocupado aqui, porque é o seguinte, o irmão fulano falou mal do senhor e falou muito mal. E eu disse, isso, na hora de pregar vem isso aí, né? E eu falei, depois você me conta o que é. Não, pastor, eu preciso lhe contar logo, o senhor precisa saber com quem é que o senhor está lidando. E eu, puxa vida, né? Eu já penso assim, né? Emissário do diabo, né? Emissário da discórdia. Mas ele estava tão incomodado de ter que me dizer o que era, que eu disse, tá bom, o que foi que ele me falou? Aí ele falou isso, 3 coisas lá que eu nem me lembro o que era, e de fato nem me lembro o que era. Quando ele terminou, eu fiquei olhando para ele assim e disse, e o que mais? Ele disse só. Eu disse, mas foi só isso que ele falou? Está achando pouco? E eu disse, estou achando muito pouco, porque se ele me conhecesse mesmo, ele teria muito mais mal do que falar de mim. Ainda bem que ele não descobriu tudo, ainda bem que ele só falou isso, com isso aí está tudo bem. Então agora eu vou dizer o que eu ia dizer, né, para você. Falaram mal de você? Falaram pouco, você é muito pior do que o que falaram. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, para com isso, né, de querer tirar satisfação de tudo, de querer ir atrás de esclarecer tudo. Deixe para se preocupar e ficar ansioso com aquilo que realmente é sério, né? E esse estudo mostra que somente 8% das causas de ansiedade são, de fato, problemas reais que precisam ser enfrentados. E aí, como é que você vai lidar com as suas ansiedades? Bem, especialistas dizem que uma das principais causas da ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado. Já ouviu falar disso? É quando você deita no travesseiro à noite e, né, você está morrendo de sono, hoje eu vou ter uma noite maravilhosa, mas quando você reclina na cabeça o pensamento, e você começa a pensar em tudo, e lembrar de tudo, e planejar tudo e tal. Pensamento acelerado, cuidado com isso, busque ajuda, né? Os estudos mostram que aproximadamente 80% da população mundial, de todas as idades, sofrem desse tipo de problema, né? E a causa disso, trabalho intelectual excessivo, excesso de preocupação, principalmente excesso de informação, e a gente vive grudado nisso aqui, né? Informação para todo lado, informação, o que está rolando, o que está acontecendo, e Facebook, e notícia, e não sei o que e tal. Isso aí vai deixar sua mente certamente propensa à ansiedade, né? A ansiedade, como disse alguém, é a pressa de terminar as coisas que a gente nem começou ainda. Isso é ansiedade. E alguém disse assim, a ansiedade é causada pela falsa expectativa de que as circunstâncias mudarão. Você está com problema, está com dificuldade, não, isso vai mudar.
Tem que mudar. O contexto da minha família tem que mudar. Esse contexto no meu trabalho, isso tem que mudar, tem que ser transformado. E você está sempre querendo mudar, com a falsa expectativa de que quando mudem as circunstâncias, seus problemas todos serão resolvidos. E eu quero dizer para você, não são as circunstâncias que tem que mudar, quem tem que mudar é você. Me ouviu aí? É você que tem que mudar. Bem, deixa eu passar para o meu terceiro ponto aqui, que seriam os sintomas ou efeitos da ansiedade. E esses não vou comentar muito, né? A ansiedade provoca sintomas físicos, né? Cardiovasculares, gastrointestinais, não vou comentar isso. Mal-estar respiratório, sintomas psicológicos, né? Podem chegar a monopolizar as atividades psíquicas, comprometer desde a atenção até a memória, a interpretação da realidade. A interpretação da realidade pode ser tremendamente afetada pelo nível de ansiedade que você esteja passando. Então, cuidado com isso, né? E um sintoma importante, e sobre esse eu quero comentar um pouquinho mais, da ansiedade, são os impulsos constantes para a mudança. Quando nós estamos muito ansiosos, nós temos um impulso para a mudança. A ansiedade gera a ilusão de que se mudarmos as circunstâncias, tudo será resolvido. Aí a gente começa a mudar. Aí leva a pessoa a mudanças constantes e impulsivas, né? Mudar de carro, mudar de curso, mudar de amigos, mudar de namorado, mudar de namorada. Alguns casados pensam que vão resolver seu problema mudando de marido ou mudando de mulher, de esposa, né? Mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de estilo, mudar de corte de cabelo, mudar. Isso pode ser simplesmente o impulso da ansiedade, que não está fora de você, está dentro de você. Então essas mudanças não resolvem nada, elas dão uma rápida e momentânea sensação de alívio, mas não resolvem nada. Após a mudança, nós finalmente nos encontramos com os mesmos sentimentos negativos. E outro terrível sintoma da ansiedade é o medo, sentimento de medo, né? Um especialista disse assim: o medo é a sombra inseparável da ansiedade. Bem, falei muito sobre ansiedade. Agora, finalmente, qual é a resposta bíblica para esse problema? Qual é a resposta bíblica? Como eu disse, há muitos textos da Bíblia que falam a respeito. O meu texto de hoje é 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Então, o verso 7, eu já disse, é o leite da palavra de Deus, é a grande bênção que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Minha querida igreja, meus queridos, meus amados que me acompanham pela internet, todos, lance tudo sobre Deus, coloque nas mãos de Deus. Cuidado para não trocar as palavras aí. A Bíblia está dizendo para você lançar a sua ansiedade, não é para você lançar a sua responsabilidade. Lançar a ansiedade sobre Deus não significa cruzar os braços e ficar esperando que Deus faça o que você tem que fazer. Não, você tem que partir para cima, você tem que fazer a sua parte, você tem que ir atrás de resolver os seus problemas. Mas calma, calma. Calma, porque Deus está cuidando de você. Lance sobre Deus a sua ansiedade, né? Agora, de que forma eu posso receber essa bênção do cuidado de Deus? Aí eu repito a velha frase do meu velho e falecido pai: para levar o leite, tem que comprar o pão, né? O verso, eu inverti a ordem dos versos agora para dar a sequência que eu desejo. Verso 6, o verso 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, primeiro passo, humilhar-se diante de Deus.
Humilhar-se diante de Deus. Essa expressão aqui na gramática do texto original nos mostra uma linguagem passiva, e o verbo está na voz passiva, portanto indica uma condição, não uma conduta ou uma exortação. Significa ser humilhado sob a poderosa mão de Deus para que Ele vos exalte. Significa aceitar que as provas que Deus nos permite tem um propósito para a nossa vida. Aceite isso. Achei muito interessante, né, quando foi apresentado aqui o apelo, né, a apresentação dos dízimos e ofertas, né, que o Wander disse assim, como foi que foi dito, você teve ganhos ou perdas, né? O importante não é isso, o importante é qual é a sua reação diante disso, diante de ganhos ou diante de perdas. Que a sua resposta seja: louvado seja o nome do Senhor. Que bênção isso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Aceitar o que Deus permite não significa submeter-se a situações degradantes, não é isso. Cruzar os braços e ficar passivamente se submeter, não é isso. Mas é simplesmente confiar mais em Deus. Confiar mais em Deus. Eu disse ao princípio que esta ansiedade pecaminosa pode ser definida assim: a ansiedade começa onde termina a fé, e fé nada mais é do que confiar em Deus. Confiar em Deus. Então, em vez de ficar pedindo tanto a Deus para mudar as circunstâncias da sua vida, peça mais a Deus para mudar o seu coração. A transformação começa por dentro, a partir da transformação interior. Não é aquela ideia do poder infinito, né, do discurso da autoajuda, né, que você tem um poder infinito no seu interior que vai transformar as circunstâncias. Não, a própria visão que você terá das circunstâncias será diferente. Os fantasmas, a maioria dos fantasmas, se não todos, vão desaparecer quando você permitir que Deus transforme o seu interior, né? Quais são as suas ansiedades? Insegurança, desespero, incertezas, ofensas, dúvidas, dívidas, medos, dor, sofrimento. Calma, Deus está cuidando de você. Confie mais nele, né? Confie mais nele. E agora, o meu último tópico, e com isso eu quero fazer a conclusão da mensagem de hoje. E eu vou para o verso 5. O verso 5 diz assim, estamos em 1 Pedro capítulo 5 e agora o verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu não vou trazer aqui, os jovens têm que respeitar os mais velhos, não é essa a ideia, isso está explícito no texto. Eu quero extrair aqui o que está implícito no texto. Esse verso 5 está tratando de quê? Está tratando do nosso relacionamento com as pessoas. Você percebe isso no texto? Sim ou não? O nosso relacionamento com as pessoas. Então eu sumarizo, eu sintetizo a ideia do verso 5 com essa expressão: respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui querem receber o leite da palavra de Deus, a bênção de receberem o cuidado de Deus da sua vida e ficarem libertos da ansiedade? Quantos desejam? Você quer levar essa bênção para casa hoje? Você deseja levar essa bênção para casa hoje, sim ou não? Então, para levar o leite, tem que comprar o pão. Aí eu faço a outra pergunta: como estão os seus relacionamentos com as pessoas? Como você tem tratado as pessoas?
Você quer tanto o cuidado de Deus para a sua vida. Senhor, meu problema, minha família, olha meu filho, minha filha, olha essa situação, e a situação financeira, e a saúde. Você está todo dia, o dia todo e a semana toda buscando o cuidado de Deus. Mas a pergunta que eu faço é: o quanto você está dedicando do seu tempo, da sua energia e dos seus recursos para cuidar das outras pessoas? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Receber o cuidado de Deus, ele é quase que um resultado, não é? Da maneira como nós tratamos as pessoas. E aqui eu poderia falar de muitas coisas. Eu poderia, por exemplo, dizer que nunca haverá desculpas para que você seja grosseiro com alguém. Nunca há desculpas para que um cristão seguidor de Jesus Cristo seja grosseiro com alguém. Isso não existe, não cabe. Uma vez eu falava sobre isso e alguém disse assim: pastor, mas Jesus chamou os fariseus de hipócritas e raça de víboras. E eu disse: mas você não é Jesus. Há uma diferença brutal em você querer usar esses precedentes bíblicos de Cristo para justificar as suas grosserias, as suas impaciências, né, com as pessoas. A minha pergunta não é outra: como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos? Está tudo resolvido? Está tudo bem? Ei, estou falando com você. Como estão os seus relacionamentos? Está tudo resolvido? Está tudo bem? Ou tem alguma coisa pendente, uma pendência que você está empurrando com a barriga aí, e quando você vai orar e se lembra disso, você muda de assunto com Deus, porque esse assunto aí não cabe na sua disposição para resolver. Mas por outro lado você está: Senhor, cuida de mim, Senhor, resolve meu problema, Senhor, minha família, Senhor, minhas finanças, Senhor, meus projetos. Espera aí, como estão os seus relacionamentos com as pessoas? É por aí que começa. Está difícil pensar sobre isso? Eu vou lhe ajudar. Como é que estão as coisas dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido? Senhor, transforma o coração do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos. Mude o discurso: Senhor, transforma o meu coração e faz de mim uma influência positiva, para que eles sejam abençoados por isso. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Como estão os seus relacionamentos no seu ambiente de trabalho? Como estão os seus relacionamentos aqui na igreja? Está tudo bem? Ou existem aquelas mágoas mal resolvidas, aquelas dissensões que você prefere resolver simplesmente entrando pelo outro corredor e saindo pelo outro, para não ter que confrontar isso? É assim que você está lidando com isso? Pois entenda: para levar o leite, tem que comprar o pão. Tem que comprar o pão. É essa paz que você busca de Deus? É essa bênção que você busca de Deus? Então, para receber o cuidado de Deus, você precisa começar a cuidar mais das pessoas. E quando eu digo cuidar das pessoas, eu não estou me referindo exclusivamente ao cuidado físico, né? O cuidado material, dinheiro, comida. Às vezes sim. Mas não é disso. Eu me arrisco a dizer que aí do seu lado, aí no mesmo banco onde você está sentado, existe uma pessoa que está profundamente triste e angustiada, talvez por falta de um pouco de atenção, ou de um amigo verdadeiro, ou de um ombro amigo, ou de um ouvido atento para um desabafo. Mas você está tão ocupado com as suas angústias, suas ansiedades e seus problemas, que você não tem tempo nem disposição para isso, né? Dizem que a pessoa chata é aquela que, quando você pergunta assim: e aí, como vai? E ela resolve explicar como vai. Aí você já não vai mais perguntar isso, porque você pergunta isso, mas você não está interessado em saber, né? Mas você quer que Deus continue cuidando de você e resolva os seus problemas. Enquanto você tem tido muito poucos olhos, ouvidos e mãos
para os que estão à sua volta. Lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. A nossa religião não é medida pelo seu relacionamento com Deus. Vixe, tem gente tremendo aí, né? O pastor está falando já heresia. O nosso relacionamento com Deus é a dimensão vertical da religião. Isso é muito bem ilustrado, não é? Pelo próprio formato da cruz, não é? Existe uma haste vertical que representa o nosso relacionamento com Deus. É isso que dá a base, é isso que dá a firmeza, é isso que está fincado no chão. Esse relacionamento com Deus com base no tempo com Deus, no culto a Deus, no tempo de oração, no tempo com a Bíblia. Mas a sua religião não é medida por isso. A sua religião é medida na esfera horizontal. É como esse seu relacionamento com Deus se reflete no seu relacionamento com as pessoas. Tanto é que no final de tudo, Jesus usa uma parábola, né? Uma linguagem parabólica ou figurada, metafórica, mas que representa esse conceito, quando ele diz assim que vai separar salvos e perdidos, né? Vinde benditos de meu Pai, para um grupo, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí um grupo vai dizer, mas Senhor, o que foi que nós fizemos para merecer isso? Né? Eles terão feito tantas coisas, mas o terão feito de forma tão desinteressada que nem terão consciência do que fizeram. O que fizemos? E o que Jesus vai responder? Ah, vocês gastaram 2 horas orando todo dia, vocês não faltaram um culto, vocês foram fiéis dizimistas, vocês... É isso que Jesus vai dizer? Não, ele vai dizer assim: ah, benditos de meu Pai, vocês são benditos porque quando eu tive fome me destes de comer, quando eu tive sede me destes de beber, quando eu estive nu me vestistes, quando eu estive preso e enfermo fostes visitar-me. Mas Senhor, quando foi que te fizemos essas coisas? De tão desinteressadamente que fizeram, não saberão identificar. E Jesus vai dizer: quando fizestes a um destes meus pequeninos. Este é o elemento divisório entre salvos e perdidos. É a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Apartai-vos de mim. Mas por quê? Por quê? Porque não oraram, porque não leram a Bíblia. Não estou minimizando nem menosprezando a importância dessas coisas. Já disse que esse lado do relacionamento com Deus é a base, é o que dá o fundamento, mas ele se revela não nos calos que você tem nos joelhos e talvez se orgulhe por eles. Ele se revela nas suas mãos abertas para quem está ao seu lado, nos seus ouvidos atentos para quem precisa fazer um desabafo, num tempinho com alguém que está sozinho, um lugar à sua mesa para alguém que está longe da família. É isso. Você está querendo ficar livre da ansiedade e receber a paz de Deus. Há uma canção que diz assim: sentimentos tão incríveis trazem a paz de Deus, dão alívio, cura a alma, faz-me ser melhor. E o passado que vivi deixa de existir enquanto estiver com Deus. Se quiseres hoje, agora, essa paz pode vir. Basta orar ao Pai que tudo vê e dele receber. Ansiedade não terás se tiveres paz. Se tiveres paz. Vida nova viverás se tiveres paz. Se tiveres paz. Sentimentos tão incríveis traz a paz de Deus, dá alívio, cura a alma,
faz-me ser melhor. E o passado que eu vivi deixa de existir enquanto estiver com Deus. Eu quero fazer um convite enquanto o Felipe continua cantando. Como estão os seus relacionamentos? Existem pendências que precisam ser resolvidas? Eu quero lançar o desafio do céu para que você use a tarde de hoje, quem sabe este domingo, no máximo esta semana, para você tomar iniciativas de mandar uma mensagem, de fazer uma chamada ou de fazer uma visita para resolver as pendências que há. A Bíblia diz: o quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se a sua iniciativa não tiver uma resposta positiva, não é problema seu, mas você não pode ficar passivo, você tem que tomar a iniciativa. Na medida que o Felipe continua cantando, eu vou orar no final. Quem desejar assumir esse compromisso de fazer algo esta semana para resolver isso, eu convido que fique de pé para a gente orar juntos ao final. Se quiseres hoje, agora, ela pode vir. Basta orar ao Pai que tudo vê, pra dela receber. Ansiedade não terás se tiveres paz. Vida nova viverás se tiveres paz. Se tiveres paz. Santo Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, pela segurança que nos dás do Teu cuidado por nós. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar dessa paz, essa paz que não vem de circunstâncias, que não vem de mudanças de circunstâncias, mas a paz que vem de Deus, a paz que vem da comunhão com Cristo. E usa-nos como instrumentos em Tuas mãos para abençoar as pessoas. Buscamos o Teu cuidado, mas queremos ser Teus instrumentos para cuidar das pessoas. Dá-nos essa bênção. Senhor, aqueles que estão agora assumindo o compromisso de resolver pendências, seja com um filho, com um marido, com a esposa, com um parente, seja qual for a história. Eu imagino as lágrimas que serão derramadas, eu imagino os abraços, as reconciliações, talvez algumas frustrações, mas colocamos tudo em Tuas mãos para que possamos ter essa paz. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.